Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Amém? Nós vamos ler todo o capítulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo ciência passará. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a Tua palavra, inspirada pelo poder do Teu Santo Espírito. Fala com o Teu povo, Senhor, tanto nesta tarde para os que estão aqui, como também para todos os que irão ouvir essa mensagem posteriormente. Que a Tua palavra nos traga edificação. Senhor, vença as minhas limitações, as minhas barreiras, Senhor. Vença, Senhor, a minha dificuldade e que o Senhor fale com o Teu povo através da Sua palavra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, de fato, o amor, ele é a rainha de todas as graças que Deus nos dá. O amor é o dom supremo. Esse texto de Paulo é bastante conhecido, até mesmo no meio secular. Poetas, cantores, escritores citam 1 Coríntios 13 para falar do amor, dada a definição tão perfeita, ao mesmo tempo tão resumida, mas tão profunda do que é o amor. Nós vemos nesse texto que Paulo está preocupado com certas práticas na igreja de Corinto. Se você tiver a oportunidade de puder ler a carta como um todo, você vai ver que ali era uma igreja que tinha muitos dons visíveis na igreja. A igreja tinha uma abundância enorme de dons espirituais. Alguns comentaristas bíblicos dizem que talvez praticamente quase todos os dons que eram manifestados no tempo dos apóstolos estavam presentes na igreja de Corinto. Mas ao mesmo tempo, era uma igreja extremamente difícil. Os relacionamentos entre as pessoas eram difíceis. Havia pecado na igreja, e que Paulo, no capítulo 5, tem que repreender a igreja porque estavam aceitando um irmão dentro da igreja, em comunhão com a igreja, que, por exemplo, estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Nós vemos a dificuldade na igreja de Corinto com relação aos sacramentos. Uma bagunça na ceia. E naquela época, o vinho mesmo, e as pessoas se embriagavam no momento da ceia. E ao participar do culto, estavam literalmente bêbadas para participar do culto ao Senhor. Então, era uma igreja com muitas dificuldades, e é uma carta muito dura. Então, no capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a falar da importância dos dons espirituais que são concedidos pelo Espírito, conforme lhe apraz.
No capítulo 14, ele vai ditar algumas normas que devem ser obedecidas pela igreja para que o culto tenha decência e ordem. Mas entre a explicação sobre os dons e entre a explicação litúrgica, o modo de se operar os dons na igreja, o capítulo 13 está exatamente nesse meio. Para falar o quê? Que sem amor, nenhum daqueles dons tem alguma significância. Ele começa o capítulo 13 dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Paulo aqui claramente, meus irmãos, está usando uma linguagem hiperbólica. O que é isso? É quando nós queremos dar importância a um determinado assunto, então nós usamos uma linguagem de extremo exagero, para indicar a importância, que neste caso aqui é o amor. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está exagerando muito na sua forma de falar. Olha, ainda que eu fale as línguas dos homens, que eu conheça todos os idiomas e dos anjos, não necessariamente isso daqui é uma teologia sobre linguagem. O que Paulo está fazendo aqui é simplesmente utilizando um recurso de exagero. Olha que ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, verso 2. E ainda que a minha fé seja tão grande, que pela minha fé eu transporte montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que os dons, por mais espetaculares e maravilhosos que eles sejam, se não forem utilizados com amor, eles não valem nada. E mais, os dons são efêmeros, irmãos. Os dons são necessários, mas são efêmeros. Eles vão passar, mas o amor jamais acaba, conforme ele vai dizer mais à frente. Então a intenção de Paulo é mostrar àquela igreja que mais do que exibir dons, mais do que demonstrar dons, mais do que falar sobre dons, mais do que buscar dons, qual é a intenção do coração dos irmãos que estão utilizando esses dons. Se não tiver amor, você pode ter tamanha fé para transportar montes. Se não tiver amor, de uma linguagem exagerada, você pode falar todas as línguas dos homens, de toda a humanidade. Se não tiver amor, você pode pregar muito bem, você pode evangelizar muito bem. Se não tiver amor, você pode ter o conhecimento que você tiver, o conhecimento teológico que você tiver. Se não tiver amor, não vale de nada. É isso que Paulo está dizendo. Do que adianta ter abundância de dons, se não há amor na prática da igreja? O Senhor Jesus, em João, no capítulo 13, versos 34 e 35, ele vai dizer assim: olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês forem membros de uma igreja presbiteriana. Não. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês conhecerem profundamente teologia reformada. Não. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês forem membros de uma igreja, se andarem com a Bíblia debaixo do braço, se vocês orarem de joelhos, se vocês subirem no monte, se vocês... Não. Mas nisto conhecereis que sois, de fato, os meus discípulos, disse Jesus, se vocês tiverem amor uns para com os outros. O Senhor Jesus também disse no seu sermão escatológico, em Mateus, no capítulo 24, no verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando nós lemos um texto como 1 Coríntios 13, em que Paulo aqui não está proferindo um discurso moralista apenas. Ele não está dizendo, faça isso, não faça aquilo. Deixe de fazer isso e deixe de fazer aquilo, ou faça aquilo outro dessa forma. Não é um discurso moral, irmãos.
Muitos têm tentado transformar a Bíblia num discurso moralista, de uma simples conduta de vida, e não é isso que o texto está falando. Paulo não está falando como que nós devemos agir, mas como nós devemos ser segundo o poder de Deus, segundo o poder do Espírito Santo, que nos foi dado, conforme nós lemos no texto de 1 João, no capítulo 4, na abertura do culto. Ora, Jesus diz que nos últimos dias, quando todas as questões começarem a acontecer, ele está naquele sermão escatológico, falando das pestes, falando das tribulações, falando das dificuldades, né? Que, na verdade, é um interlúdio aí entre a primeira e a segunda vinda dele. Só que no final dos tempos, isso, claro, com certeza, vai se avolumando, vai se aprofundando e vai piorando. Mas ele diz que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não é esse o tempo, irmãos, que nós estamos vivendo? Será que nós não estamos vivendo esse tempo do esfriamento do amor? Em que nós somos extremamente egoístas, avarentos, amamos o dinheiro, amamos as nossas próprias coisas, lutamos pelos nossos próprios sonhos, e se for preciso, nós passamos por cima de outras pessoas para alcançarmos um determinado objetivo. E ainda falamos que Deus está conosco. Almejamos cargos e títulos, amamos o dinheiro e os bens, e por causa do aumento da iniquidade, o amor está se esfriando. Veja que Jesus falou que são inversamente proporcionais. A iniquidade aumenta, o amor esfria. E Jesus diz que de quase todos vai se apagar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 4, ele diz, irmãos, que o amor é paciente, o amor é benigno. O amor, ele é tardio em se irar. O amor não arde em ciúmes. O amor não é egoísta. Ele não quer as coisas para si mesmo, ou em benefício próprio apenas. O amor não busca os seus próprios interesses. Ele diz que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se ensoberbece, não se envaidece. E com as nossas redes sociais, nós temos visto isso de forma bastante clara hoje. Como nós somos vaidosos e orgulhosos. O que é isso? Aumento de iniquidade, esfriamento do amor. Nós queremos aparecer mais do que todo mundo, queremos ter mais likes, queremos ter mais curtidas, mais seguidores, queremos que os nossos nomes estejam nos lábios dos outros em formas de elogio. O que é isso senão a ufanação, a ensoberbecimento, a vaidade, o orgulho, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. O amor, no verso 5, Paulo diz que não se conduz de forma inconveniente. Ele não procura os seus próprios interesses, o amor não é egoísta. Ele não está preocupado consigo mesmo, mas com o benefício do outro. Não se exaspera, não se ira com facilidade. Isso é exasperar, é se irar com facilidade. É ter aquele espírito briguento de ira, de contenda, de rixa, de divisão. Aquele espírito rixoso, que ninguém pode falar nada contra nós, ou uma crítica, ou qualquer tipo de coisa, que a gente já fica irado e quer partir para cima do diálogo, e nós queremos vencer debates e discursos. O amor não é assim, porque o amor não busca os seus próprios interesses, não se ira com facilidade, e não se ressente do mal. A pessoa que está cheia do amor de Deus, que está cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que não está magoada, não fica magoada, guardando rancor. Aquela pessoa que não libera perdão. Aquela pessoa que quer... minha vitória tem sabor de mel, né? Minha vitória tem sabor de mel. Você vai estar na plateia e eu no palco. Você vai ver Jesus brilhando em mim.
espírito de rixa, de divisão, de humilhação, não é amor. Esse é o sentimento da igreja de Corinto. E é o sentimento que nós hoje, irmãos, temos carregado dentro da igreja. E lembrem-se do que Jesus disse: nisto vocês serão conhecidos por serem discípulos de Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para nós e dizer assim: como é que pode? Como é que pode ser tão amigo? Como é que pode ser tão amoroso? Como é que pode essas pessoas se cuidarem tanto umas das outras? A pergunta que eu faço, meus queridos, é como o mundo nos olha. Quando o mundo coloca os seus olhos de condenação e de juízo nas janelas e nos vitrais da igreja, o que ele tem visto? Senão brigas, discussões e rachas. Que vergonha, irmãos, que é o nosso cristianismo. Quando nós lemos um texto desse, de 1 Coríntios 13, esse texto nos condena, como cristãos hoje. Esse texto é uma condenação para nós, porque nós olhamos o padrão do amor de Deus na Escritura e nós olhamos para as nossas práticas. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Porque o amor, ele não se alegra com injustiça. E a justiça é a justiça de Deus. Então, quando nós vemos a mentira, a injustiça, o cristão verdadeiro que está cheio do Espírito Santo, esse que está cheio do poder de Deus, ele não se alegra com a injustiça, com a maldade, com a mentira, com o engano. Mas o amor, ele se regozija, ele se alegra muito com a verdade, e a verdade de Deus. Em João 17, o Senhor Jesus vai dizer: olha, Senhor, preserva-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não negocia valores para se dar bem. O verdadeiro cristão, ele não negocia os seus princípios, a sua confissão da Escritura para ficar bem em um ambiente ou em um meio social. O verdadeiro cristão não se alegra com a injustiça. Ele não convive com a injustiça, ele não se alegra com a injustiça. O verdadeiro cristão não compactua com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade e a verdade de Deus, ainda que ele esteja preso. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso em Roma. E Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Por quê? Porque Paulo estava preso, mas preso por causa do Evangelho, preso por causa da verdade. E Paulo diz assim aos Filipenses: olha, eu estou preso, eu, Paulo, estou preso, mas a palavra de Deus não está. A alegria de Paulo era ver a verdade de Deus se expandindo por aquele mundo ímpio. E para isso, ele não fez jogadas, ele não fez conchavos para poder ser solto, nada disso. Paulo confiou em Deus e se alegrou na verdade de Deus e permaneceu preso. Por isso, Filipenses é a carta da alegria. Irmãos, o amor da Bíblia também não significa que nós não vamos desaprovar as pessoas nas suas condutas. Hoje há esse discurso, né? Nós devemos nos amar uns aos outros. Então a pessoa está ali fazendo tudo errado, está escandalizando o Evangelho, está ofendendo a Deus, está escandalizando a igreja. Não fala nada porque tem que amar. Né? Não critica, não julgueis, entre aspas. Né? O texto fora do contexto. Não julgue, não critique, não corrija o seu irmão, ame-o. Então, nesse discurso de hoje, é o discurso do Deus amor, né? Você tem que tolerar e tem que aceitar tudo. Homossexualismo, aborto, ideologia de gênero. Você tem que amar o outro. E amar, nesse discurso mundano e ímpio, é você aceitar uma conduta pecaminosa que está indo diretamente contra os princípios das Sagradas Escrituras. Isso não é amor. Porque o amor, ele se alegra com a verdade. Eu gostaria de ler aqui rapidamente um comentário do J.C. Ryle,
um pregador reformado da Inglaterra do século XIX. Olha o que ele diz. Milhares de pessoas se orgulham de nunca condenar os outros, ou de dizer que eles estão errados, não importa o que eles possam fazer. Eles convertem o preceito de nosso Senhor, não julgueis, entre aspas, numa recusa para não ter opinião desfavorável de ninguém. Ou seja, vocês acham que essa ideia do politicamente correto começou hoje? Não, olha só, ele está falando aqui do século XIX. Ele foi pastor lá na Inglaterra, século XIX. Olha o discurso dele, parece que ele está falando hoje. Olha aqui. Eles pervertem sua proibição de julgamentos precipitados e censuradores numa proibição de todo e qualquer julgamento. Ou seja, nós não podemos ter opinião, julgar sobre nada e a respeito de nada. Né? Seu próximo pode ser um bêbado, um mentiroso, um homem violento. Não importa. Não é amor, eles lhe dizem, dizer que ele está errado. Você deve crer que ele, no fundo, tem um bom coração. Né? Tadinho. Essa ideia de amor é, infelizmente, muito comum. É cheia de prejuízo. É lançar um véu sobre o pecado e recusar chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Falar de corações bons, entre aspas, quando as vidas são frequentemente más. É fechar os nossos olhos contra a impiedade e é se excusar da sua imoralidade. Este não é o amor da Escritura. E ele diz assim, que Deus me livre sempre desse tal amor. E amor aqui entre aspas. Nesta avaliação, o apóstolo estaria errado ao ir pregar aos gentios. Uma vez que você não pode julgar o outro, para que pregar o evangelho? Para que fazer missões? Para que falar de pecado? Vamos amar, deixe as pessoas nos seus pecados. Ame-a como ela é. Mas, irmãos, o amor da Escritura é exatamente o oposto. O amor de Deus é expresso na pregação do Evangelho, na exortação contra o pecado, para que o pecador se arrependa dos seus pecados e venha a Cristo, com o coração arrependido, quebrantado e contrito. Então, amor não é se calar, não é se acovardar, não é virar o rosto para os erros e os pecados dos outros. O amor é, baseado na Escritura, você anunciar a salvação exclusivamente em Cristo Jesus para essa pessoa. Você a ama de verdade? Se você a ama, você vai apresentar o Cristo vivo e ressurreto. Mas o Cristo que morreu pelos pecados dela e que por isso ela precisa de arrependimento, ela precisa de conversão. Isso é amor. Então Paulo diz no verso 7 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, nós vivemos nesse tempo de hoje de completa impaciência com os outros. No trânsito, na igreja, nós não queremos suportar, esperar. E amar é exatamente isso. É você entender a condição do outro e amá-lo, corrigi-lo se for necessário, suportá-lo, ajudá-lo, estar com ele. Mas hoje nós vivemos num tempo das amizades e dos relacionamentos que são simplesmente deletáveis. Basta apertar um botão e você deleta as pessoas da sua vida. Pessoas que ferem os seus próprios princípios, em que, na maioria das vezes, nós criamos com o nosso coração maligno e corrupto. Não é esse o amor da Escritura, porque o amor de Deus, isso aqui, volto a repetir porque é importante, não é discurso moral, isso aqui é cristianismo, isso aqui é o poder de Deus sobre nós. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, quantos casais se divorciando? Quantos filhos sendo abandonados, saindo de casa, abandonando seus pais? Quantos pais abandonando seus filhos? Quantas traições de amizades? Por que tudo isso?
Porque é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Olha o que ele diz no verso 8. O amor jamais acaba. E aqui ele vai puxar o assunto que ele gostaria de falar, exatamente aqui, aos Coríntios, e que vale para nós também. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Irmãos, os dons que são bênção de Deus para a edificação da igreja hoje, são importantes. São bons todos eles. Mas são efêmeros. E quantas vezes nós queremos julgar a espiritualidade de alguém por aquilo que ela aparenta ou por aquilo que ela demonstra ser. E Paulo está dizendo assim, olha, se não tiver amor, não vale nada. É palha que vai ser queimada no fogo e vai desaparecer completamente. Não vale nada. Os dons são importantes? São. Mas se não tiver amor na sua prática, não vale de nada. É palha que é queimada e vira cinza e some. E nós precisamos refletir, queridos, como nós temos agido na igreja, para com Deus, na leitura da palavra, na oração, como nós temos agido na nossa casa, com a nossa família, como que estão os nossos relacionamentos e como nós temos agido. Será que o amor é a base e é o princípio das nossas atitudes para com os outros? E principalmente para com Deus? Ou será que nós estamos tão mecânicos e tão acostumados com uma rotina cristã que nós cumprimos um papel e esvaziamos o nosso coração do amor que tínhamos por Deus? João, escrevendo a carta do Apocalipse, né, da Revelação, à igreja de Éfeso, ele traz um elogio do Senhor Jesus àquela igreja. Aquela igreja era extremamente doutrinária, muito ortodoxa, muito boa. Jesus elogia porque eles eram muito bem instruídos na doutrina, provaram falsos apóstolos, expulsaram esses falsos apóstolos da igreja. Era uma igreja viva no sentido de que estava com uma boa teologia, uma boa ortodoxia, eram bem doutrinários. Mas Jesus diz assim, mas tenho contra ti que vocês perderam aquele primeiro amor. Qual é a resposta de Jesus para a igreja? Não tem problema, se mantenham assim que está tudo bem, está tudo certo, pode continuar dessa forma? Não, Jesus fala, se arrependam, lembra-te de onde vocês caíram, voltem-se para Deus. Então, irmãos, é possível uma igreja ter muitos e maravilhosos dons, ser uma igreja que demonstra muita doutrina, muita ortodoxia, tem ensino, mas tenhamos nos esquecido e abandonado aquele amor, o primeiro amor. Paulo continua, e já partindo para a parte final do texto, ele chama a igreja à maturidade. Ele diz, olha, igreja de Corinto, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Eu pensava como um menino, eu agia como um menino, mas então virei homem. E quando eu virei homem, eu abandonei as coisas de menino. O que Paulo está querendo dizer? Deixem de ser meninos. Vocês já cresceram. Vocês agora são cristãos maduros. Vocês são, entre aspas, homens espirituais. Qual é a convocação de Paulo? Hajam pelo amor, que o amor seja o princípio dos vossos relacionamentos, da ação dos dons espirituais na igreja, da ação do ensino, da pregação, da evangelização, que o princípio de tudo isso seja o amor. Parem de ser meninos e crianças. Paulo chamou a igreja de criança, fazendo uma comparação consigo mesmo. Porque a criança, meus irmãos, ela faz as coisas de forma mecânica.
Se você falar com a criança assim, faça isso, não faça aquilo, deixe de fazer isso, não faça isso por causa disso, você nem explica o porquê, você simplesmente fala, não faça porque não pode. Mas por quê? Porque não pode. E não faça, e ela não faz. Ou seja, a criança é mecânica, ela obedece ordens, mas Paulo diz para a igreja, diz para nós hoje, parem com isso, sejam maduros, hajam pelo amor, e não somente pela circunstância. E ele diz no final, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior é o amor. Eu quero concluir dizendo, por que o amor é o maior do que a fé, é maior do que a esperança? O amor é chamado de a maior das graças, porque nele há certa semelhança entre o crente e o seu Deus. As pessoas nos reconhecem como cristãos de verdade, não por aquilo que simplesmente, não que isso não seja importante, porque é também, não simplesmente por aquilo que nós falamos, ou pregamos, ou anunciamos, mas por aquilo que nós somos, como nós agimos. Nós somos Bíblias que as pessoas leem. Será que temos sido isso e temos expressado isso? Como saberão se somos discípulos de Cristo? Se nos amamos uns aos outros. Segundo ponto, o amor é também chamado de a maior das graças porque ele é mais útil do que qualquer outro tipo de dom. Uma igreja, entre aspas, pode ter poucos dons, entre aspas. É claro que Deus nunca vai deixar faltar nenhum dom necessário àquela igreja, porque Deus é soberano, a igreja é dele, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, é óbvio que, segundo as Escrituras, Deus nunca vai deixar faltar nenhum dom necessário para a edificação daquela igreja. Mas suponhamos que nós olhemos para uma determinada igreja e ela tenha poucos dons. Você olha assim e fala assim, quase nenhum. Mas se aquela igreja tem amor, ela tem o principal dos dons, e essa igreja é forte. Ninguém derruba essa igreja, porque os irmãos estão unidos em amor. Agora, se nós estamos divididos, se nós somos facciosos, se nós somos briguentos e rixosos, fácil, o diabo acaba com a gente. Por isso que o amor é o maior dos dons. Terceiro lugar, o amor é a maior das graças de Deus, é a rainha das graças de Deus, porque ele é o único que vai durar para sempre. É o único. Os dons são efêmeros, eles vão terminar. Jesus Cristo vindo e consumando os séculos na sua segunda vinda, trazendo juízo sobre o mundo e trazendo definitivamente os seus eleitos para si. Irmãos, o amor vai continuar por toda a eternidade, para sempre. No céu nós não vamos precisar de dons espirituais, porque nós vamos viver diante da face e da glória de Deus o tempo todo, por toda a eternidade. Então os dons são para cá, para agora. Nós precisamos de dons para a edificação, para a manutenção, para o avanço da obra de Deus, para o estabelecimento do reino que já está aqui agora por meio da igreja. O reino de Deus, Cristo reinando por meio da igreja. Então precisa de dons, mas na eternidade com Cristo, é o amor que vai durar para sempre. Então, irmãos, que nós possamos, através dessa palavra, viver isso. E eu digo aqui as palavras que Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, se arrependa e volta. Faça o princípio das nossas ações, que o princípio das nossas atitudes, que o princípio de tudo aquilo que fazemos, seja na nossa casa, cuidando da nossa família, seja no nosso trabalho, seja aqui na igreja, seja no momento que nós temos com Deus, que tudo seja regido pelo amor e o amor verdadeiro. Amém? Vamos orar então nesse momento.